E aí galera do canal, sejam muito bem-vindos. No vídeo de hoje eu trouxe aqui mais dois ativos que eu adicionei na minha carteira nesse aporte agora no mês de novembro, né? Nesse mês de novembro eu fiz um aporte um pouquinho menor, né? Foi mês de férias, mês de alguns gastos extras aí, então eu optei por fazer um aporte um pouquinho menor, mas sempre fazendo aporte, nunca deixando de aportar todos os meses, né? Para manter o plano da independência financeira. Então, esse mês eu fiz o aporte em dois ativos. Um deles era um ativo que eu já tinha, que é um fundo imobiliário, que eu aumentei a minha posição nele, e outro deles é uma nova ação de uma nova empresa que eu coloquei na minha carteira de ações, né? A minha carteira de fundos imobiliários era um pouco maior, um pouco mais robusta. A minha carteira de ações era um pouco mais recente, né? Eu comecei a investir em ações faz muito pouco tempo. Então, à medida que eu vou melhorando meus estudos e vou buscando mais informações em relação a quais ativos colocar, quais empresas são boas, quais empresas não são, eu vou acrescentando algumas empresas ali na minha carteira, né? Então, meus fundos imobiliários são um pouco mais desenvolvidos já, digamos assim, e as minhas ações elas ainda estão iniciando, né? Tenho poucas ações na minha carteira. Tá? Então, aqui nesse canal eu trago meus estudos, compartilho com vocês os meus investimentos, não faço recomendação, né? Não sou analista, não sou assessor de investimentos para fazer nenhum tipo de recomendação. Então, eu trago para vocês aqui o que eu estudo, o que eu entendo que faz sentido para mim na minha carteira. Se fizer sentido para ti na tua carteira aí, considere seus investimentos, mas sempre faça seus estudos, tá certo? Então, se você gosta de investimentos, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos, com quem tem interesse por investimentos, para continuar acompanhando os conteúdos, tá certo? Então, o primeiro ativo que eu coloquei, na verdade eu aumentei a posição na minha carteira, é um fundo imobiliário, né? Então eu vim aqui no site do Investidor 10, é o fundo imobiliário DEVA 11, né? É um fundo imobiliário de recebíveis, então é um fundo imobiliário do tipo papel, com classe indefinida, né? Não tem classe definida. Eu já tinha esse ativo na minha carteira, só que nos últimos meses ele caiu muito, né? Ele vem caindo, ele vem num decréscimo, ele vem numa desvalorização, então é hora da gente comprar esse fundo, né? É uma boa oportunidade, na verdade, para fazer uma compra desse fundo, para aumentar a posição dele na carteira, aproveitar esses momentos de baixa. Os fundos de papel sofreram bastante, né? Com essa questão da inflação e tudo mais. Então, a taxa de juros muito elevada, então os fundos de papel sofreram bastante com essa questão e tiveram os seus dividendos diminuídos drasticamente, né? Então, quem tem muito fundo de papel na carteira sentiu bastante esse baque, né? É um baque às vezes que vem atrasado, né? A gente sente dois meses depois. Então, o fundo de papel passou por uma questão, né? Essas reduções. Então, a gente aproveita essa janela de oportunidade em que os ativos estão com valor descontado, pega na promoção e compra, né? Então aqui o DEVA 11 hoje ele está com um valor de cota de R$ 83,78, né? O dividend yield do DEVA 11 é 17%, um dividend yield elevado, né? E hoje ele está com P sobre VP de 0,84. É isso mesmo, ele está bem descontado, né? Ele veio aqui, ó, nos últimos 12 meses ele teve uma desvalorização de menos 7,76%. É um fundo imobiliário com uma liquidez diária interessante, 3,69 milhões, né? Se a gente analisar aqui o gráfico, ó, ao longo dos últimos 12 meses, o DEVA 11 ele se manteve, né? Ele teve até uma certa elevação aqui durante um período de junho desse ano até outubro, né? Onde a gente começou a observar uma queda na cotação desse fundo. Então ele apresenta uma tendência de queda, né? Ele pode ser que venha a cair mais. Se continuar caindo, eu pretendo continuar comprando, porque eu gosto muito desse fundo imobiliário, né? Então, nesses momentos de queda, a gente aproveita para fazer a compra, tá certo? Se a gente analisar o pagamento de dividendos do DEVA 11, então aqui a gente pode ver que ele é um fundo imobiliário que paga dividendos com consistência, né? Teve alguns momentos em 2020, 2021 em que pagou dividendos mais elevados, né? Ali na faixa de 2,50, 2,50, 1,95, né? Pagou dividendos mais elevados. Ele teve uma redução e depois se manteve mais ou menos estável em torno de um valor, né? Nos últimos meses, agora desse ano de 2022, esse fundo vem apresentando uma queda no pagamento de dividendos, principalmente a partir do mês de outubro, né? Foi onde a gente sofreu, sentiu mais aquela queda, né? Então, quando houve o impacto nos fundos imobiliários, a gente sentiu ali em outubro, o dividendo caiu, como a gente pode ver aqui, ó, ele vinha de 1,25, 1,41,
passou para 1 e de repente ele caiu pela metade, né? Foi para 55 centavos, se manteve 56 centavos agora em novembro, então quem tinha esse fundo na carteira sentiu um baque no pagamento de dividendos. Mas é um fundo que apresenta bons resultados, paga dividendos com consistência, como a gente pode analisar o histórico, né, dos últimos meses aí. Então vale a pena, né, considerar, se fizer sentido na tua carteira, e considere o DEVA 11 aí para os seus investimentos, tá? Mas lembrando, sempre faça seus estudos, isso aqui não é uma recomendação, é o que eu estou colocando na minha carteira e que faz sentido para mim, tá certo? O ativo que eu considerei na minha carteira de investimentos esse mês, vai para minha carteira de ações, é o Banco Bradesco, né? Então ele faz parte dos bancões, né, como carinhosamente são chamados aí os bancos tradicionais, né, dentro da Bolsa de Valores. Então o Bradesco ele é um banco que apresenta bons resultados, né? É um banco que faz parte do setor perene, que é o setor de bancos, né? Assim como o Banco do Brasil, o Bradesco, Itaú, Santander, todos esses bancos estão dentro de um setor perene, que é considerado um setor de bancos, né? Os bancos, eles têm uma particularidade que eles conseguem se moldar muito fácil, né? Então, quando tu tem situações em que a economia oscila muito, tu tem, por exemplo, um cenário de pandemia, onde tudo causa uma retração de economia, os bancos se adaptam muito fácil, né? Eles conseguem gerar lucro a partir de diversas formas, então gerando empréstimo, crédito, né, para os clientes, novos produtos. Então os bancos eles se adaptam muito facilmente. Então tu pode observar às vezes em alguma crise o banco passar por um período de retração e logo depois ele apresentar uma recuperação, né? Então, a cotação hoje do Bradesco, ela está em R$ 13,13, né? Apresentou uma desvalorização nos últimos meses, tem um PL interessante, né, de 5,94, com P sobre VP de 0,87. Então, ele é uma empresa que está descontada, né? Normalmente, quando a gente fala de empresas, não necessariamente um P sobre VP um pouco maior do que 1 é negativo, né? A gente, claro, sempre considera que esse P sobre VP não passe de 3, né? Não seja um P sobre VP muito elevado para essa empresa valer a pena e ela não está extremamente cara para fazer a compra, né? Um pouquinho diferente de fundos imobiliários, que a gente sempre procura fundos imobiliários ali na faixa de 1, abaixo de 1 preferencialmente, como a gente fez com o DEVA 11, para fazer a compra, né? O dividend yield do Bradesco é de 4,59 centavos. O Bradesco é uma empresa que paga dividendos todos os meses, né? Então, para quem gosta aí para uma carteira de dividendos, é uma empresa interessante para ser considerada no portfólio, né? Para ser considerada na carteira. Aqui no Investidor 10, as empresas apresentam, o site mesmo, né? Fornece um checklist, né, onde são analisados alguns tópicos e a partir desses tópicos é gerado um índice para aquela empresa. Como a gente pode ver aqui, ó, para o Bradesco, ela é considerada uma empresa 80 de 100, né, o que é uma belíssima nota aí dentro da análise dos usuários do site, né? Então são empresas que são pessoas que utilizam o site, que têm essa empresa na sua carteira ou que gostam da empresa e avaliam a empresa aqui no site do Investidor 10, né? Então, como vocês podem ver, é uma empresa com uma nota boa, né, que apresenta bons indicadores. Então é uma empresa há mais de 5 anos na bolsa, apresenta lucro nos últimos 20 trimestres, né, ou seja, 5 anos, possui um bom ROI, né, a empresa possui boa liquidez. Como é um banco, esse banco tem muito caixa, né, então ele tem capacidade de honrar suas dívidas, ele tem capacidade de ter liquidez, né, em caso de necessidade. Essa empresa nunca deu prejuízo, né, é uma empresa boa pagadora de dividendos, paga dividendos todos os meses, então para quem tem uma carteira de dividendos é uma empresa interessante, né? A dívida da empresa é menor que o seu patrimônio, que é muito importante, né? E a empresa é bem avaliada pelos usuários do Investidor 10, então tá aqui, né? É uma empresa com uma nota bem interessante aí dentro dos usuários aqui do Investidor 10, tá certo? Em relação ao pagamento de dividendos, então a gente vê aqui que o Bradesco ele paga dividendos, né, com consistência. Em alguns momentos paga um dividend yield um pouco maior, outros momentos um pouco menor, né? Aqui, ó, se a gente for ver no período de pandemia, ó, olha como a gente teve uma retração do dividend yield, né? A gente teve uma redução nos lucros dessa empresa, né? Por conta de um cenário extremamente desconhecido, e logo depois essa empresa voltou a ter uma elevação no seu dividend yield, né? Voltou a apresentar uma recuperação. Então, como eu falei, os bancos eles conseguem se moldar muito facilmente, a qualquer situação, né? Se a gente analisar aqui o gráfico de lucro vezes cotação, né, então a gente pode perceber
que o lucro líquido da empresa se mantém muito acima do que da cotação, né? O que é um sinal excelente. Em vários momentos a cotação estava muito abaixo, né? E o lucro líquido estava efetivamente bem acima. No momento atual, se a gente for ver, a cotação está, né, está sendo considerada baixa, mas o lucro líquido está bem elevado. Então isso é um bom indicador, significa que a empresa é saudável, né, que ela apresenta bons resultados. Se a gente analisar aqui um pouquinho mais alguns indicadores fundamentalistas da empresa, né, a empresa tem como eu já falei, um P sobre VP de 0,87, um PL de 5,94, que é um bom PL, né? Um payout de 37%, ou seja, a empresa paga dividendos e não compromete tanto o caixa dela, tem uma sobra, né? Se esse payout fosse, por exemplo, 100%, significa que a empresa já está entregando tudo que ela pode, ela não tem mais o que entregar, né? Então, esse payout aqui é a capacidade que essa empresa tem de pagar os dividendos e ainda se manter saudável, né? Então apresenta um EV/EBITDA de 5,22, né, e um ROIC de 14,71%. É um bom ROIC também, né, bem interessante. Um ROI de 14,6%, um bom ROI. Então todos os indicadores fundamentalistas mostram que essa empresa é uma boa empresa, né, que ela pode sim ser considerada nos seus investimentos. Então para manter o seu patrimônio investido, né? Então, mas faça seus estudos, né? Veja se essa empresa faz sentido, se o fundo imobiliário da EVA11 faz sentido para você. Se fizer, considere nos seus investimentos. Se não fizer, escolha outras empresas, né? Faça suas análises de acordo com os seus filtros, né? Então, no vídeo de hoje era isso, pessoal. Eu trouxe para vocês esses dois ativos. Um foi o EVA11, que é um fundo imobiliário do tipo papel, e o outro foi o Bradesco, né? Que é uma ação que eu estou colocando na minha carteira agora, a ação de um bancão, né? Colocando aí, como vocês viram, tem bons indicadores. É uma empresa interessante para ser considerada, tá certo? Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e continue acompanhando os nossos conteúdos, tá certo? Até o próximo vídeo e um grande abraço.